Os anjos são seres espirituais que têm desempenhado um papel significativo na teologia cristã e nas escrituras sagradas. A Bíblia, os textos apócrifos e os escritos de autores cristãos renomados fornecem uma visão abrangente sobre a presença e o papel dos anjos na vida das pessoas. Neste vídeo, exploraremos como os anjos se manifestam, suas funções e a relevância de sua presença de acordo com as tradições cristãs. A Bíblia está repleta de referências a anjos, descrevendo suas várias funções e interações com os seres humanos. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, os anjos aparecem como mensageiros de Deus, protetores e guias. Os anjos são frequentemente descritos como mensageiros de Deus, trazendo importantes revelações e instruções divinas. Em Gênesis capítulo 18, versículos 1-2, lemos sobre a visita de 3 homens a Abraão, que mais tarde são revelados como anjos. Apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. No Novo Testamento, o anjo Gabriel desempenha um papel crucial ao anunciar o nascimento de Jesus a Maria em Lucas capítulo 1, versículo 26-28. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Os anjos também são descritos como protetores dos fiéis. Em Salmos capítulo 91, versículos 11 e 12, está escrito: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. No livro de Daniel, o profeta é protegido na cova dos leões por um anjo enviado por Deus. Daniel, capítulo 6, versículo 22, relata: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Os anjos também servem como guias espirituais. Em Atos capítulo 8, versículo 26, um anjo do Senhor guia Filipe. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Esses exemplos bíblicos mostram que os anjos desempenham um papel multifacetado na vida dos fiéis, atuando como mensageiros, protetores e guias. Os textos apócrifos, embora não canônicos para todas as denominações cristãs, também oferecem uma visão rica sobre a atividade angelical. O livro de Enoque, por exemplo, descreve detalhadamente as interações entre os anjos e os humanos. O livro de Enoque é uma obra apócrifa que fornece uma visão detalhada dos anjos e suas funções. Escrito provavelmente entre os séculos III e a.C., ele é particularmente conhecido por suas descrições dos vigilantes, anjos que desceram à terra. Enoque capítulo 1, versículo 9, citado no Novo Testamento em Judas capítulo 1, versículo 14-15, diz: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para executar juízo contra todos. Esta passagem reforça a ideia de que os anjos desempenham um papel no julgamento e na execução da justiça divina. Vários teólogos e autores cristãos renomados ao longo da história têm discutido a natureza e o papel dos anjos. Santo Agostinho, Tomás de Aquino e Billy Graham são alguns dos que ofereceram insights profundos sobre os anjos. Santo Agostinho, em sua obra A Cidade de Deus, descreve os anjos como seres criados por Deus que servem de intermediários entre o céu e a terra.
Ele argumenta que os anjos são essenciais para a manutenção da ordem divina e para a execução da vontade de Deus na terra. Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, dedica várias sessões ao estudo dos anjos. Ele discute a hierarquia angelical, classificando os anjos em diferentes coros, como serafins, querubins e tronos. Aquino enfatiza que os anjos, apesar de serem superiores aos humanos em natureza, são servos de Deus e desempenham um papel crucial na administração da criação. Billy Graham, um dos evangelistas mais influentes do século XX, escreveu um livro intitulado Anjos, os agentes secretos de Deus. Ele descreve como os anjos intervêm na vida das pessoas, protegendo, guiando e ajudando os fiéis em suas jornadas espirituais. Graham usa exemplos bíblicos e contemporâneos para ilustrar a atividade contínua dos anjos no mundo. Além dos relatos bíblicos e teológicos, muitas pessoas hoje em dia relatam experiências pessoais com anjos. Essas experiências variam de encontros visuais a sensações de proteção e conforto inexplicáveis. Alguns relatos modernos incluem visões de anjos em momentos de necessidade extrema. Essas visões são frequentemente descritas como figuras luminosas ou seres de luz. A presença destes seres na Terra é tão comum que podemos ver em Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Lemos: Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Outras experiências incluem sensações inexplicáveis de paz e segurança em momentos de perigo ou aflição. Essas sensações são frequentemente interpretadas como a presença de anjos, oferecendo proteção divina. Em Salmos capítulo 34, versículo 7, está escrito: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Os anjos desempenham um papel vital na vida espiritual dos crentes. Eles não apenas atuam como mensageiros e protetores, mas também como intercessores e inspiradores de fé. Na tradição cristã, os anjos são frequentemente vistos como intercessores que levam as orações dos fiéis a Deus. Em Apocalipse capítulo 8, versículos 3 a 4, lemos: E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Os anjos também inspiram os crentes a manterem sua fé e a buscarem uma vida mais santa. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, Pedro fala sobre a curiosidade e a admiração dos anjos em relação ao plano de salvação de Deus, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. A presença de anjos na vida das pessoas é um tema profundo e multifacetado na teologia cristã. Desde as Escrituras Sagradas até os textos apócrifos e os escritos de teólogos renomados, vemos que os anjos desempenham um papel vital como mensageiros, protetores, guias e intercessores. Suas manifestações, seja através de encontros visuais, sensações de proteção ou inspiração espiritual, servem como lembretes poderosos da presença contínua de Deus e de seu cuidado com a humanidade. Seja através de penas encontradas em lugares improváveis, sensações de calor ou paz inexplicáveis, ou mesmo a orientação silenciosa em momentos de necessidade, os anjos estão constantemente trabalhando para proteger e guiar os fiéis. Ao refletirmos sobre essas experiências e ensinamentos, somos lembrados de que não estamos sozinhos em nossa jornada espiritual. Estamos cercados por uma legião de seres celestiais que servem a Deus e nos ajudam a trilhar nosso caminho de fé. Que esta reflexão
sirva como um lembrete da presença amorosa e protetora dos anjos em nossas vidas e nos inspire a buscar uma maior proximidade com Deus, confiando em seu plano e em seus mensageiros celestiais. Deixe sua pequena prece aqui abaixo e vamos criar uma corrente de boas vibrações e oração para todos que também assistirem e suas famílias. Que Deus te abençoe e os seus anjos te protejam.